Será que estes homens do ministério são de Deus? Será que o que está dentro deles é de Deus? E que estão a servir a Deus? Olá, estas são questões que eu coloco a todo o ministério da congregação cristã a nível mundial e principalmente a todas as cúpulas em todos os países e dando grande relevo à cúpula do Brás, que são eles os chefes, os principais responsáveis por tudo o que acontece nas outras cúpulas. E por vezes desce sobre mim um espírito, por vezes é o espírito do achismo, eu acho, eu penso, e outras vezes é um espírito de questionar, de querer saber, não é de acusar, é de querer saber, perguntar, ser direta nas minhas perguntas, de não querer andar com muitos rodeios, ser objetiva. E hoje é um dos vídeos que eu vou questionar. É o espírito de perguntar. Já houve quem dissesse que eu tinha um espírito de destruição. Eu na altura não compreendi, mas agora compreendo e até fico feliz de terem chegado a essa conclusão de que eu tinha um espírito de destruição, de destruir a mentira, de destruir a calúnia, a infâmia e, se possível, de destruir a ignorância, que se abate sobre muitas mentes, muitos corações. Se Deus me der a graça de ter esse espírito de conseguir destruir pelas minhas palavras todas essas incongruências e até mesmo esses pensamentos negativos que muitas vezes pairam nas vossas cabeças, seria muito bom. Mas vamos lá ao vídeo. Vamos lá deixar de retóricas. Já basta quando às vezes se vai ao culto e se vai assistir uma palestra que só faz adormecer e que não leva a lado nenhum. Pois bem, quero aqui dizer que por vezes eu sou contactada por pessoas e que me transmitem certos dados, certos argumentos, e claro está, eu sou obrigada a questionar estes senhores líderes da cúpula, estes senhores responsáveis, sobre determinados assuntos, porque eu tenho que ficar esclarecida, porque eu não vou acreditar-me em tudo que me dizem. Então, já que eu tenho a facilidade de estar aqui no meu canal e questionar os senhores líderes, os senhores da cúpula do Brás e de toda a cúpula a nível mundial da congregação cristã, então eu vou aproveitar neste vídeo de hoje, mais uma vez, vos questionar. E gostaria que me respondessem. Claro está que alguns já não podem responder, mas com certeza haverá outros que podem responder e falar a verdade, se assim o entenderem, porque às vezes querem omitir. Mas vamos ser transparentes, pelo menos uma vez na vida. Vamos. Pois bem. Tive conhecimento que em janeiro de 2020 houve uma reunião em Londres com irmãos do Brasil e Portugal. Os anciães e diáconos da Inglaterra totalizavam 7 irmãos, 2 anciães e 5 diáconos. Durante a reunião, o irmão António Moreira da Fonseca, o falecido irmão António, que era ancião de Valbom, Portugal, pediu a palavra ao irmão Mauri Gomes, porque era o irmão ancião Mauri Gomes que estava a presidir essa reunião em Inglaterra. E o irmão António Moreira da Fonseca pediu a palavra e começou a questionar sobre algumas práticas feitas por alguns irmãos do Ministério de Inglaterra.
E eu aqui quero desde já perguntar ao irmão Hélio se ele fez algo semelhante ao que o irmão tem feito aqui na Itália. Portanto, eu estou-lhe a perguntar, irmão Hélio, o irmão tem feito algo assim semelhante como aconteceu em Inglaterra? Bem, o irmão António da Fonseca citou, nessa mesma reunião em Inglaterra, em 2020, janeiro de 2020, citou o envio de vinhos caríssimos para o Brasil sem o pagamento de impostos por irmãos do Ministério da Inglaterra. As denúncias afirmavam que eles pessoalmente levavam vinhos caríssimos para o Brasil e também usavam a Irmandade da Congregação Cristã no Reino Unido como mula. Eu creio que todos compreendem o que é que quer dizer mula. Eu acho que isto é universal, que vocês compreendem. Utilizavam como mula em troca de passagem aérea. Mas isto não era só em Inglaterra. Aqui em Portugal também acontece isso, ou acontecia, só se agora as coisas estão mais serenas. Mas pagava-se viagens em troca de se levar umas garrafas de vinho caríssimas. Não eram aquelas vinhos de 5 euros ou 10 euros. Não, não. Eram vinhos caríssimos. Caríssimos. Mesmo caríssimos. E aqui eu quero perguntar. Irmão Mauro Gomes, o irmão António Moreira da Fonseca pediu para que os irmãos que já haviam feito ou fizeram essa prática levantassem as mãos na reunião do Ministério. Mas foi o irmão que presidiu a reunião nesse dia, não foi, irmão Mauro? Bem, eu só quero perguntar, não levem a mal, porque mais vale perguntar do que acusar. Não fiquem ofendidos, por favor. Porque isto é uma dúvida, eu só quero saber a verdade, porque vocês não sabem, mas as coisas são comentadas nas vossas costas. E isto fala-se e muito desta forma de transportar os vinhos, de utilizar a Irmandade e alguns irmãos do Ministério para servir como mulas para o transporte destes vinhos. E agora diga-me, por favor, os irmãos Levi e Ancião, Euni e Simei, diáconos do Ministério da Congregação Cristã no Reino Unido, levantaram as suas mãos e confessaram estes atos? Estou a perguntar, não estou a afirmar, estou a perguntar. Mas, irmão Hélio, se estes irmãos levantaram as suas mãos, o que o irmão fez com os irmãos que cometeram os atos ilícitos? O que é que o irmão fez? Pode-se saber, irmão Hélio? O irmão pode-nos aqui dar a conhecer para ficarmos esclarecidos? Pois é, irmão Hélio, já entendi. Ok, já entendi. O irmão António Moreira da Fonseca, que faleceu, não teve tempo de lhe contar o que aconteceu nessa reunião, não é? Porque, entretanto, o irmão António Moreira da Fonseca faleceu, apanhou o Covid e faleceu. É isso, não é, irmão Hélio? Mas, irmão Hélio, eu tenho uma pergunta também para fazer, uma outra pergunta para fazer ao irmão Hélio. Pode ser, irmão? Eu gosto muito de perguntar, gosto. O irmão Mauro Gomes, de Ilha Solteira, São Paulo, o irmão Vítor Aparecido, Carapicuíba, São Paulo, o irmão Eldon Duval, que é de Ourém, em Portugal, o irmão Jorge Marinho, de Matosinhos, Portugal, e o restante do Ministério da Inglaterra, não confessaram, não houve confissão destes irmãos, daquilo que faziam, dos vinhos. O irmão pode-me responder, por favor? Se eles não confessaram? Será que todos estavam sonolentos e não se lembram de nada que ocorreu?
que muitas das vezes costuma dar o sono, até mesmo nos cultos. E quando nas reuniões de ministério, quando há assuntos que são para ser tratados, por vezes, quando não nos interessa, nós fingimos que estamos a dormir. Nós, isto é, vós, no ministério, fingem que estão a dormir. Será que foi isso que aconteceu? Mas a verdade é que, irmão Hélio, o irmão é uma pessoa que tem uma formação académica. É muito estudado, tem formação em biologia, é advogado e até foi um funcionário concursado que trabalhou como um fiscal tributário. Portanto, é uma pessoa que tem já um grau de conhecimento, pelo menos pela prática, mais elevado que os restantes elementos do Ministério. Mas diga-me uma coisa, irmão. O irmão sabe o que é um descaminho? Um descaminho, eu creio que aqui em Portugal, e eu penso que também é aí no Brasil, o descaminho é aquilo que, quando se desvia algo da rota, ou não vai pelo caminho correto, não é? Faço-me entender. É que, muitas das vezes, para um bom entendedor, meia palavra basta. E com certeza o irmão Hélio, que está habituado, se calhar, aos descaminhos, pode entender. Penso eu. Agora o espírito do pensar. Penso eu. Por isso é que lhe estou a perguntar se sabe o que é o descaminho. Mas, se caso não souber, eu vou perguntar se será o mesmo contexto aí no Brasil. Por acaso será uma violação da lei? Ou seja, crime, irmão Hélio? Se for isso, irmão Hélio, além de pagar uma coima, aqui em Portugal chama-se coima ou uma multa. Não sei como é que é aí no Brasil, como é que vocês aplicam o nome. Portanto, é aplicada uma multa ou então uma coima. E há uma pena de prisão. A pena para quem comete descaminho é de 1 a 4 anos de prisão. De prisão. Correto? Estou a ser explícita? Isto está correto, irmão Hélio? É isto mesmo que eu tive conhecimento? E para que o irmão não pense que eu estou a inventar, seja isto ou o que eu estou aqui a falar, a prática desse crime é definida no Código Penal brasileiro, nos termos do artigo 334. É que eu também tenho conhecimento com advogados do Brasil. Além de ter conhecimento com advogados daqui de Portugal, para quem eu mando um grande beijinho, para esses dois locais, onde tenho pessoas amigas que são advogadas. Um grande beijinho, um grande bem-aja, por sempre me ajudarem nas minhas dúvidas. Muito obrigada, que Deus vos abençoe. Então, como eu estava aqui a dizer, que a prática desse crime é definida no Código Penal brasileiro nos termos do artigo 334. A pena é dobrada quando a conduta é praticada em transporte aéreo, mas também tenho conhecimento que até mesmo no transporte terrestre também acontece. O código é o mesmo. Mas é claro, estava-me aqui agora a distrair-me. Entendo perfeitamente que não seja a área tributária em que o irmão atuou. Deve ser isso, o irmão desconhece por completo, não é? Então, provavelmente, em outra área que o irmão atuava ou trabalhava, não é? É isso? Ok. O irmão, por acaso, não sabe das implicações legais para a importação dessas garrafas de vinho? É que não é vinho de 2 euros, 5 euros, não é daquele vinho do Porto mais económico, mais acessível, não. Isto são vinhos caríssimos. É que se o irmão não sabe, é um bocado complicado. Eu acho que o irmão Hélio Bianco, como
ancião responsável da cúpula e daqui da Europa, devia estar atento ao que se passa e ter conhecimento disto. Quero aqui frisar que eu não estou a falar da vida particular das pessoas, mas daquilo que estão a querer utilizar da vida particular com a vida espiritual, que é juntar dois em um e aproveitar, dar dois tiros de uma só vez. Estão-me a fazer entender? E continuando, como podemos ver, irmão Hélio Bianco, ancião, esses irmãos do ministério se beneficiaram. Estou a perguntar, se beneficiaram de não pagar impostos na alfândega do Brasil, isto configura num crime de descaminho. Eu estou só a supor, se caso isto acontecer, isto vai configurar num crime de descaminho. E também coloca em risco os irmãos e irmãs da Congregação Cristã do Reino Unido e do Brasil, sem eles saberem as consequências desse crime. É que depois ainda ocorre isso, porque as pessoas vão iludidas que, eu vou ao Brasil, vou ver a obra de Deus, que é a congregação, vou conhecer aquelas maravilhosas igrejas, aqueles templos luxuosos, magníficos, construídos com o suor do esforço das coletas, e agora coletas de intenção, coletas que eram feitas com a guia de Deus, mas que agora é para ser estipulado. E até há quem queira que essas coletas de intenção vão ser decididas em casa. Mas qual é a diferença? Porque estão a ser de intenção, já estão a ser impostas para que se faça essa colheita, quando isso era um sentimento que surgia no nosso coração. Não me venham dizer que estão com muitas despesas. Estão com despesas porque querem construir e têm lá os vossos objetivos. Bem, mas eu não vou aqui agora. Mas a verdade é que vocês a aliciarem a Irmandade, e até mesmo alguém do Ministério, porque há aqueles que não têm possibilidades de pagar viagens, e vocês aliciam, irmão, eu ofereço-lhe a viagem ao Brasil, o irmão leva-me umas quantas garrafas. E se cada uma custar 1.000 euros, se forem 6 garrafas, são 6.000 euros. E se fugirem ao imposto, maravilha, maravilha, é uma maravilha maravilhosa, se é. Inclusive, eu fui informada de que uma das filhas do irmão Alfredo, ancião na França, ficou presa por horas na alfândega de Viracopos, Campinas. O irmão Hélio Bianco sabia disso. E isto é verdade. Eu até me custa acreditar que se chega a este ponto. Muito sinceramente, até me custa acreditar. Será que isto é verdade? Nessa época, 2 anciãos, o irmão Paulo Costa, o que é filho do irmão António Carvalho, é o mesmo? Não pode ser. Não, porque o irmão António Carvalho era um homem rigoroso na doutrina, era ali firme. Deixa o que é que se passou aqui com o António, com o Paulo Costa. Eu já ia dizer António Costa, não, é Paulo Costa. E o irmão Levi Alves, daqui do Reino Unido. Foram restringidos a atuar cada um em sua própria congregação. Mas isto agora é prática recorrente. Mas o que é que eles fizeram para ficarem assim só restritos à congregação deles, à igreja deles? O que é que foi, irmão Hélio Bianco, que ele fez? Ele, o Paulo Costa e o Levi. O que é que eles fizeram? Bem, mas já os demais que confessaram o crime de descaminho
nada aconteceu com eles. Quer dizer que então houve também quem confessasse. Que interessante. E quem confessou ficou perdoado, não é? Quem diz a verdade não merece castigo. É isso? Mas então quer dizer que o Paulo Costa, ancião, e o Levi não confessaram. Porque se calhar não cometeram nada, não é? O que é que iriam confessar? Bem, irmão Hélio Bianco e irmão Elias Pedroso, esta pergunta é direcionada aos irmãos, tá bom? Teria alguma coisa que os impedia de cobrar esses 3 irmãos no descaminho? Estou a perguntar. É só para lembrar que eu estou a perguntar. Irmão Hélio, por acaso foi o irmão que tentou acobertar esses crimes confessados? Só estou a perguntar. Pois, o irmão entendeu que, ou os irmãos, portanto o irmão Hélio Bianco e o irmão Elias Pedroso, entenderam que são crimes muito leves, não é? Como também devem de achar que o crime de abusos sexuais que foi cá praticado em Portugal também são crimes leves, não é? Em que não houve problema dos irmãos que encobriram, dos anciãos que encobriram, de continuarem a exercer o seu ministério, não é? Não há qualquer problema, são crimes leves. Será que é esse o vosso entendimento de crime leve também? Bem, vocês têm a vossa opinião. Se é assim que pensam, as coisas não vão por bons caminhos, não. Realmente isto é um descaminho muito grande. Vocês estão a desviar a verdadeira essência do que era servir a Deus, ou daquilo que vocês falam no público. Mas, já agora, ontem domingo, dia 30 de abril, ocorreu uma reunião da mocidade em Oxford. É verdade, os anjos, eles circundam, vêm-me trazer as novidades todas. E já agora, irmão Hélio, quem é que atendeu essa reunião da mocidade? O irmão por acaso sabe quem foi? Terá sido o mesmo irmão Levi dos vinhos, o seu protegido? O irmão protege assim irmãos dos vinhos? E já agora, já que é seu protegido, o irmão Levi, irmão Hélio, diga-me uma coisa, por favor, por que vocês suspenderam o Paulo Costa? Por que razão é que o suspenderam? Terá sido por bigamia? Ou por algum outro motivo? O irmão poderia esclarecer, porque até eu acredito que aqui em Portugal eles desconhecem por que razão é que ele foi suspenso temporariamente do seu ministério. E sabe porquê é que eu digo isto? Porque o Ministério da Ariosa ainda ontem ofereceu a palavra a este Paulo Costa. E se ele está suspenso do seu ministério temporariamente, será que já voltou ao ativo? Mas aí teriam que fazer correr uma circular para informar a Irmandade, ou então fazer correr uma circular, por que razão é que suspenderam temporariamente o irmão Paulo Costa, o ancião, que era da Inglaterra. Convinha que a Irmandade tivesse conhecimento, porque a Irmandade que houve assim uns rumores e depois fica um bocado chocada, admirada, fica perplexa, quando o irmão que está a atender o culto dá a liberdade para este mesmo irmão expor a palavra. Portanto, o que é que se passa na realidade? Será que o irmão Hélio tem o seu dedo, o seu dedinho a favor desse homem?
como já venho a dizer, eu só estou a fazer uma pergunta. Aliás, já são muitas, até já perdi a noção, mas eu só estou a fazer perguntas, estou a questionar, não estou a afirmar. Só estou a querer saber. E quero lembrar uma coisa, irmão Hélio Bianco, e a outros mais, porque ainda está para vir muito mais perguntas. Isto ainda é só o início. Isto hoje é só o início, acredito. E quero-lhe aqui perguntar outra coisa. Será que mais alguém do Ministério, que nesse erro que ocorreu na Inglaterra, aprendeu a prática de levar vinhos caríssimos para o Brasil? Acredito que tenha havido alguém que ficou a saber do ocorrido e quis aproveitar para fazer o mesmo, não é? Se é uma coisa que dá bastante dinheiro e vem-se ver as riquezas que se proliferam e que se manifestam de um momento para o outro, como se costuma dizer, quem cabritos tem e cabras, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. Já esse ditado é muito antigo. Mas como os senhores santos das cúpulas dizem que é a bênção de Deus, já ouvi chamar muita coisa. Agora a bênção de Deus é que eu não sei. Será? Não sei. E já agora, há mais alguém envolvido? Alguém da cúpula que esteja envolvido, da cúpula do Brás? Agora, especificamente para a cúpula do Brás. Será que há mais alguém que esteja envolvido neste negócio dos vinhos? E agora, irmão Hélio, deixa-me aqui questionar. Eu não sei se já lhe fiz esta pergunta, mas vou-lhe tornar a fazer. O irmão, isto fica aqui entre nós, que ninguém nos ouve. Alguma vez o irmão transportou assim desses vinhos caríssimos? Assim, para cima de 1.000 euros? Ou 1.000 euros, 300 euros, 500 euros? Mais ou menos. Não estou a falar de vinhos de 5 euros, não. Nem de 10. Mas assim desses vinhos, o irmão Hélio também chegou a transportar? Ou será que não quis correr o risco de ser apanhado e que seria uma vergonha? Pronto, o bom senso imperou-a, mas nunca transportou mesmo, irmão Hélio. Não fique nervoso, irmão Hélio Bianco, por favor, não fique nervoso. Isto é só uma pergunta, irmão. Não fique assim, irmão. Cuidado, ainda lhe pode dar alguma coisa. Eu não quero que fique nervoso. Calma. Tenha calma, por favor. Porque, olha, desde já lhe vou prepará-lo de que vai haver mais perguntas para si, irmão Hélio Bianco, para o ancião Baco da Igreja de Roma, para o irmão Elias Pedroso, o diácono, de Capão Bonito. Vocês estejam preparados. Comecem a tomar assim uns comprimidos para acalmar, para as questões que eu vou fazer. Porque o Senhor já me disse que vai enviar um espírito para questionar, para que seja tudo esclarecido e que não haja rumores falsos contra vós, porque está a haver muita calúnia. Por isso é que eu estou a perguntar. Eu não estou a afirmar nem a caluniar. Está explícito? Eu espero bem que sim. Mas, já agora, diga-me uma coisa, irmão Hélio Bianco. Será que todos estes estão envolvidos nisso dos vinhos? Eu espero que não. Eu espero que, muito sinceramente, eu espero que não. Porque tem havido muita calúnia. Muita calúnia. E isto tem que ser esclarecido. E o meu canal é para isso mesmo, para esclarecer a verdade. Para destruir, quando é preciso, o Senhor envia o espírito de destruição para destruir a mentira e para que a verdade venha à tona e que seja apregoada nos telhados. Bem, meus queridos, não vos vou alongar mais com este vídeo. Desejo-vos tudo de bom e até ao próximo vídeo. Irmão Hélio Bianco, não fique nervoso, tenha uma noite descansada. Deus vos abençoe e até ao próximo.